Como perder o medo de estar solteira? Como lidar com a pressão da sociedade, da igreja durante esse período? Fique com a gente até o final, que vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos falar sobre como perder o medo de estar solteira e como lidamos também com a pressão da igreja, a sociedade, enfim, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Então, antes de darmos continuidade a esse assunto, dá like, compartilha com as suas amigas e preparem-se que vem conteúdo muito bacana por aí. Deus nos fez para sermos seres sociáveis e temer ficar sozinha é muito comum. Todas, sem exceção, todas nós iremos passar por essa situação em algum momento de nossas vidas. Teremos que lidar com essa situação de solidão. E quando falamos de temor, medo, sabemos que ele tem raiz em alguma coisa. O medo, ele nunca começa do nada. E tentar lidar, identificar a origem, a raiz desse medo, dessa sensação, desse sentimento é fundamental na vida de cada uma de nós, até mesmo para podermos manter relacionamentos saudáveis em nossas vidas. Quando eu falo cada uma de nós temos que lidar e tentar identificar a origem, é porque cada uma tem o seu contexto, né? O ambiente, ele conta muito para que a gente possa identificar em relação a se foi abandono, identificar se foi algum tipo de rejeição. Então, assim, cada pessoa, e fora que cada uma de nós tem a sua história de vida, então não dá pra mim afirmar uma coisa sendo que pode ser totalmente diferente para outra. Então, assim, por isso que a importância de cada uma de nós tentar lidar e identificar a origem do medo, da solidão, de ficar sozinha, é muito importante, é fundamental para que nós possamos manter nas nossas vidas relacionamentos saudáveis. E quando eu passo a identificar a origem, aquilo que me levou a estar nessa situação de solidão e tudo mais, e a entender todo esse processo, eu também aprendo a separar solidão de solitude. Enquanto a solidão é um estado ruim de tristeza e tudo mais, a solitude é uma escolha. Eu escolho estar solteira, estar sozinha e sou feliz com essa escolha, né? Então são duas coisas completamente diferentes. Então eu aprendo também a identificar isso, esse estado, né? E a separar essas duas situações. E então, assim, como nós podemos considerar alguns fatores em relação à solidão? Como a gente pode estar lidando com essa situação de solidão, se você se encontra nesse estado? Um dos fatores uma das considerações é que você possa ver essa atual situação, esse momento, esse período, como uma grande oportunidade de você se conhecer melhor, de buscar autoconhecimento, manter a sua autoestima boa,
porque também uma pessoa que não sabe lidar com a sua saúde emocional, ela tende a depender emocionalmente dos outros. E isso não é legal. E fora que você está perdendo uma oportunidade muito grande de investir em autoconhecimento e até de se conhecer, que é algo maravilhoso, né? Que é algo assim extraordinário. Então, quando a gente passa a se conhecer e a ver o valor que a gente tem, não importa de onde a gente saiu, do que Deus nos tirou, do que a gente viveu, isso aí fica para trás. Eu entendo o meu valor, eu passo a identificar o meu valor. Então, o contexto não vai me definir, o que eu passei não vai me definir, as minhas vulnerabilidades não vão me definir, muito pelo contrário, vão me dar, vão ser combustível para que eu me torne uma pessoa ainda melhor. E que, poxa, que bom que eu passei por isso. Eu possa olhar para as coisas, eu passo a olhar para esse momento, para a solidão, de forma sábia, né? E de uma forma assim que eu amadureça, cresça com isso, que é o que Deus quer de nós, que cresçamos em tudo que é cabeça, Cristo, né? E então assim, ele vai nos mostrar diante das nossas vulnerabilidades o melhor dele. Então, isso é uma das vantagens da gente estar nesse período, essas oportunidades que a gente tem de se conhecer melhor, que podemos considerar reconhecer os nossos medos, né, as nossas vulnerabilidades, nos perdoar. Quando a gente confessamos os nossos pecados, os nossos medos, para alguma pessoa de confiança ou somente para Deus, a gente passa a se perdoar mais, né? Quando a gente passa a falar sobre isso, a gente passa a curar também. Então fale abertamente, reconheça seus medos, vulnerabilidades e se perdoe. Acima de tudo, se perdoe. Não se isole de tudo e de todos. Fortaleça os laços de vocês com familiares, amigos, seja quem for, apenas não se isole. Quando a gente entende que ficar sozinha é essencial, a gente perde o medo de nos machucar e a gente entende, porque a gente entende que aquilo que é importante e tem valor nas nossas vidas. Então, o medo de se machucar, ele vai passando, né? Porque a gente entende a importância das pessoas, dos momentos que a gente vive, né? Que a gente passa a viver, a gente entende aquilo que é importante e aquilo que tem valor, que é aquilo que é eterno, né? Então a gente passa a ressignificar a nossa vida. E lembrando também que é um ponto bastante importante para a gente estar frisando aqui nesse momento, é que pessoas feridas, pessoas machucadas, elas ferem, elas machucam outras. Pessoas curadas curam outras. Então, isso é um dos pontos que nós devemos considerar, pois transbordamos aquilo que estamos cheios. Então,
se você tá cheio de amor, de compaixão, de perdão, se você já entendeu o quanto você é perdoado, é isso que você vai transbordar. Como também o contrário, se você é uma pessoa que vive murmurando, vive triste por todas as situações, tudo que acontece na sua vida, ai meu Deus, você tem, sabe, aquele problema de tudo vai dar errado na minha vida, automaticamente você leva isso para as outras pessoas, né? Você transborda isso. Então, que nós possamos realmente identificar a raiz, a origem, tratar dele, né? Dos nossos meses, desse período. Você entende, assim, que esse período é um momento, assim, valioso na nossa vida, momento de grandes oportunidades, momento realmente de crescermos naquilo que Deus pretende em nossas vidas e através das nossas vidas, né? Fazer através das nossas vidas, porque nós exalamos aquilo que nós somos por dentro. E como cristãs, sofremos também pressão, tanto da sociedade como da igreja. E como lidar com essa situação, com essa pressão durante esse período de solteirice? Compreender um ponto, tá? Muito importante, compreender que são pessoas que estão bem intencionadas, né? Então você retém aquilo que for o melhor para você, aquilo que você se sentir melhor. Só que tenha em mente que são pessoas bem intencionadas. Entender que tudo que Deus faz é bom. E Ele não criou algo superior a outro, como se estar casada fosse superior à solteirice. Não. Ambas são igualmente boas. Ambas as situações são igualmente boas. E ter essa mentalidade também é entender que antes de Deus nos dar qualquer coisa, qualquer dom, Ele nos chama para si. Então é um período onde você pode crescer em virtudes também, onde você pode melhorar aquilo que você precisa melhorar. E compreender também, ter em mente também que a escolher a pessoa com que você pretende se casar, com que você pretende passar o resto da sua vida, é a segunda maior escolha da sua vida, porque a primeira é Cristo. Então a segunda escolha. Então assim, a gente não pode fazer de qualquer jeito, porque ela muda completamente todo o percurso da minha vida, como também todas as áreas. Então a escolha não pode depender de pressão, não pode ser sob pressão. Eu tenho que fazer sabiamente, eu tenho que ser sábia nas minhas escolhas. E viver esse período da solteirice em sua plenitude é uma das melhores coisas a se fazer. E para encerrar, eu queria ler um trecho desse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E eu vou estar lendo esse trecho para finalizar, porque é o que fecha todo o que conversamos, né? O grande dom oculto de uma regra de vida é seu objetivo: regular
toda a nossa vida de tal forma que verdadeiramente preferimos o amor de Cristo acima de tudo. Então, é isso, que nós possamos viver esse período de solteira à luz da eternidade e que nós preferimos o amor de Cristo, crescer no relacionamento com Ele, para que nós possamos fazer escolhas corretas, sábias e debaixo da vontade de Deus nas nossas vidas, porque a gente passa a entender aquilo que é o melhor, aquilo que tem valor. E se eu quiser continuar solteira aí pelo resto da minha vida, tem valor nisso, né? Eu vou estar feliz, contente com isso. Então, assim, eu creio que se você tem no seu coração o sonho de casar, você vai se casar, né? Então, assim, é ter isso em mente, que esse período é uma oportunidade de você realmente se dedicar cada vez mais em si e para as coisas de Deus. É isso, tá, meninas? Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado vocês, como também está me abençoando. Compartilham com suas amigas, nos acompanhem aqui no canal. Os outros vídeos dessa série sobre solteirice estão incríveis. Dê uma passada por lá também. E é isso, que nós possamos crescer em virtudes, né? Crescer no espírito e olhar a solteirice, esse período, como uma grande oportunidade da nossa vida, uma fase muito boa da nossa vida e que vai passar, né? Então, que possamos viver à luz da eternidade, né? E viver o melhor de Deus para nós nesse período. E é isso, que vocês possam ser muito abençoadas com esse conteúdo. Comentem aqui o que vocês quiserem acrescentar em relação a esse período que vocês estão passando e assim, que possamos crescer juntas aqui no canal, como também compartilhando aí com as nossas amigas.